Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem é morto a tiros no bairro de Dois Carneiros. Adolescente assassinado a bala na beirinha do Prado. Jovem assassinado a bala em Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 3 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado de Pernambuco, nas últimas 24 horas, foram registrados 10 assassinatos. 7 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.968 assassinatos, sendo 1.667 no interior e 1.301 no Grande Recife. Casal é preso com droga na Bíblia na cidade de Caruaru. A notícia com o repórter Berg Santos. Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante da 4ª Companhia do 4º BPM, equipe do GAT, prenderam 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas no agreste de Pernambuco. Após uma denúncia anônima, Juan Carlos da Silva, de 35 anos, foi pego na cidade de Agrestina, mas com ele não havia nenhum entorpecente. Porém, ele informou aos policiais que tinha drogas na residência dele, no bairro Luiz Bezerra Torres, em Caruaru. Ao chegar no local, Patrícia Ribeiro da Silva, de 37 anos, estava saindo de casa e, ao ser realizada a abordagem, foram encontradas com essa mulher, dentro de uma Bíblia Sagrada, 15 bolsinhas de cocaína. O casal foi apresentado na delegacia de plantão de Caruaru e o subtenente Dejaci, da Polícia Militar, conta os detalhes da ocorrência. Chegou ao nosso conhecimento, dando conta do indivíduo ali, próximo à Agrestina, na BR, dando característica, cor de roupa, camisa amarela, moreno, e que estaria traficando. De imediato a gente entrou em contato com o efetivo da cidade de Agrestina, o efetivo do GAT, e foi informado o local onde o indivíduo se encontrava, característica, e que estava ali traficando. O efetivo de pronto daquela cidade foi até o local, abordou o indivíduo. De imediato ele nos trouxe até o endereço dele, e é aqui no Luiz Bezerra Torres. Ele estava negociando um negócio de cocaína, uma droga, cocaína. E quando a gente chegou nesse endereço dele aqui, uma senhora ia saindo com a sacola, foi onde foi abordada por uma policial feminina, e nessa revista foi encontrada a cocaína escondida dentro de uma Bíblia. Ela foi indagada a respeito dessa droga, ela disse que era dele e que foi alguém que mandou ela tirar de lá com medo da nossa chegada. Subtenente Dejaci destaca também que outros materiais foram encontrados na casa desses 2 suspeitos. Foi apreendido na casa dele munição de .40, uma caixa de uma pistola, munição de 380, algema, balança de precisão, várias embalagens, certo? E mostra que ele estava traficando, e ela, por sua vez, que pegou, sabia o que tinha ali dentro. Foi dito a ela, foi perguntado a ela, ela disse que sabia, mas atendeu esse pedido que chegou, mas não deu tempo dela se desfazer desse flagrante, e foi conduzido, dado voz de prisão hoje pelo efetivo do GAT de Agrestina e conduzido a DP de plantão, onde estão à disposição daquela autoridade competente para tomar as medidas cabíveis. Os suspeitos serão apresentados em audiência de custódia pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições. Berg Santos, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. A polícia está investigando um assassinato que aconteceu na noite de antes de ontem na rua Uruba, em Xandatábua, São Lourenço da Mata. A vítima, José Deuri Palmeira da Silva Araújo, que tinha 26 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo e, no momento do crime, uma bala perdida atingiu uma criança que foi socorrida. A polícia também investiga um assassinato que aconteceu na tarde de antes de ontem,
que aconteceu na rua 22, comunidade Alto dos Índios, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, Pedro Omar Araújo da Silva, com 46 anos de idade, que era conhecido como Mazinho. A polícia também está investigando o assassinato que aconteceu em frente a um bar na estrada de Arnaldo Cirino, no bairro do Maranguapium Paulista. A vítima, um rapaz conhecido como Broa ou Tourinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo e, segundo informações, foi o crime cometido por 3 elementos que estavam de bicicleta. Inclusive, pertinho do corpo do rapaz, a polícia encontrou uma sacola com panelas, talheres e também uma garrafa plástica. O caso ainda segue sendo investigado. A polícia também investiga a morte do motorista Irandi da Silva, assassinado a bala no sítio Malhada da Arara, em Paranatama. Um outro crime que também está sendo investigado, a vítima Apolinário Dias de Souza. Ele foi morto a bala na própria residência, na rua Brasileiro de Brito, bairro Josias Eupídio, que fica em Dormentes, no interior do estado. O cara invadiu a casa dele pelo telhado e cometeu o crime. Apolinário Dias de Souza ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Moura. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado pertinho do shopping de Jaboatão, no bairro de Piedade, por um cara armado de faca peixeira. O sujeito entrou no coletivo armado com a faca, rendeu o motorista e levou o dinheiro da renda. O comerciante José Jacinto da Silva, com 50 anos de idade, residente na rua Hermínio Apolônio, em Gamileira, ele dirigia um Fiat Toro marrom de placa QYH 3D57, e que aí daí ele perdeu o controle do veículo, que caiu numa ribanceira de uma altura de aproximadamente 12 metros. Isso aconteceu na PS-73, no Engenho Jindaí, em Rio Formoso, e ele, o comerciante José Jacinto da Silva, morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Gabriel Falcão da Silva, este rapaz foi assassinado com disparos de arma de fogo no Engenho Petribu, zona rural de Lagoa de Itaenga. Foram 2 homens encapuzados que cometeram o crime. De acordo com informações da polícia, Gabriel Falcão da Silva, ele seria usuário de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural José Ailton Rufino da Silva, de 44 anos, residente na Rua Nova, em Correntes, no interior do estado, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de pistola na própria residência. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele já havia sido preso por tentativa de homicídio. A esposa dele estava em casa, apenas escutou os disparos. Quando ela foi lá, viu o marido assassinado. O corpo de José Ailton Rufino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Henrique de Santana Santos, com 26 anos de idade, foi assassinado a pauladas. Na verdade, ele foi linchado na rua Manuel Mestre da Silva, no bairro Acauã, em Santa Cruz do Capibaribe. A polícia está investigando o caso. O corpo dele, de José Henrique de Santana Santos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal, a turma do Pedala Casa Amarela, inclusive o nosso companheiro, nosso amigo Guto César, Reginaldo, Regis, Cícero e Rose, estão na Feijuca Top, na Avenida Doutor Érico Chaves, em Casa Amarela. A cantora do grupo Pedala Casa Amarela, Lucimar, ela irá inclusive cantar e representar o Pedala Casa Amarela no próximo dia 18. Tiago e Marconi estão no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. Aloísio, ex-jogador do Monte Pascoal, e Ouro Preto Olinda estão ligados na Jornal Tadeu Taxista, a esposa Vânia e os filhos do casal Vinícius e Liliana Guarana. No bairro do Pina, ligadinhos com a gente, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do S, Comunidade do Bode, também aí no Pina, Zé do Peixe, Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a turma do Sindicato de AI. Joélio é da Padaria Deus é Fiel, no Conjunto Abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. Dedeu da Mercearia, o Rei do Rock Chile, lá no alto do Mandu, ali pelo terminal de ônibus. Osvaldo Galego do Galeto, tem também Didi Mocó, ainda Sargento Rocha e também Djalma do Bar da Língua,
tem Nuzinho, Pocotó, Pedrinho, Adriano Lavador de Carros, muita gente ligada aqui na Jornal. Marlene está no caixa 5 do Big Bom Preço de Casa Forte. O estivador Marcos Bola, ele informa inclusive que amanhã haverá reabertura do Clube Mangabeira a partir das 18 horas. A presidente é Elza, o diretor é Bira do Ovão, e vão participar dessa reabertura aí Sandra Polinário e Antônio, o dançarino. A turma de Cortegada em Igaraçu também está sintonizada aqui na Jornal. Tiago, o irmão Rodrigo, a mãe deles, bem, a tia Lina, deixa eu ver aqui, seu Mendes também, todos na Vila Miguel Arraes. Rapaziada toda sintonizada aqui na Jornal. Kevin José do Nascimento, de 25 anos, residente na Rua G, distrito de Caueiras, em Aliança, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua C, no centro, em Aliança, pelo companheiro dele, um tal de Marciano, que está foragido. É cunhado dele, Marciano, está foragido. O corpo de Kevin José do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário José Ivanildo de Melo Moraes, com 45 anos de idade, residente na Rua Eládio Porfírio de Macedo, Alto Santiago, em São Bento do Una, foi assassinado com disparos de arma de fogo por um ladrão que fugiu numa motocicleta preta. A placa não foi fornecida e o corpo do ex-presidiário José Ivanildo de Melo Moraes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, todo domingo no Campo do Nu, na quarta etapa do Rio Doce Olinda, é a pelada do Nu, completando 42 anos. Essa pelada é comandada pelo próprio comissário Cláudio Nu, seu Nuno, e o filho dele, Júnior Cabeção. E falando também nas confraternizações que estão aparecendo aí, né? Hoje, a partir das 10 horas da manhã, haverá o encontro do Grupo Dinossauro da Macaxeira, grupo organizado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão, Abraão, Juca, Capilé, Rinaldo, Quinha, Danda, Carlinhos Paraíba, Toninho Caçote e também Inaldo. Será no espaço de Renato Pé Furado, hoje na Macaxeira. E amanhã haverá o encontro dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira. Estarão presentes Jailson, que é o conhecido Manga Rosa, Josinete Jô, Nalva, Neide, Marli Cândido, Betânia, Maria Cândida, Neta, Rineide e Jane, esposa do delegado Altinho. Também vão estar presentes Maciel e a esposa Terezinha, e ainda de quebra Guedes, o conhecido Branca de Neves. E tem mais gente sintonizada aqui na Jornal. Fernando Marrocos, os ônibus, ele, a esposa Marinalva e Tonda Quitanda estão no Alto José Bonifácio, Jordão Refrigeração, e o pessoal dele na Avenida Maria Irene, no bairro do Jordão, Nininho e Fernanda, marido e mulher. Ou no edifício Igaraçu, no início da Dantas dos Barretos, estão lá Moreira Modas e todo o pessoal deles, funcionário, também Zé do Óculos e Heriberto do Ouro do Caldinho, é o Boteco do Beto. Tem mais gente ligada aqui na Jornal. No Camelódromo, ali no módulo 2, estão lá Neném do Calçado, tem também Rafa Cel, Lima Cel, Léo Cel, Cicinho Cel, e também as meninas da loja de maquiagem da Pink Make, Isa Maria, Lani, Marcela e a nossa companheira Natália Hermosa. Jovem assassinado a bala em Águas Compridas. Homem é morto a tiros no bairro de Dois Carneiros. Adolescente assassinado a tiros na beirinha do Prado. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A polícia prendeu ontem um homem que havia matado a tiros na última segunda-feira o jovem João Ricardo Ferreira Leal, de 25 anos de idade. Crime ocorrido na rua 15 de novembro, em Garanhuns, no agreste do estado. O elemento Paulo Sérgio Ferreira dos Santos, de 28 anos de idade, já tem diversas passagens pelo sistema prisional. A polícia prendeu o elemento José Francisco, que estava em casa embriagado e com 3 facas peixeiras. Esse cara, ele havia tentado matar o popular Antônio Brasileiro, que está internado no hospital local. Olha, minha gente, uma motocicleta foi furtada da rua 54, bloco F, na quarta etapa do Rio Doce, em Olinda. É uma Bros branca, 160 cilindradas, de placa RZF 1B34. Repetindo, a placa da Bros
RZF 1B34. Qualquer informação desta motocicleta para a Adriana Carla, o telefone dela é o 8487-4721, repetindo, 8487-4721. E agradecendo mais a turma ligada aqui na Jornal, Zeca Pedreiro, a noiva Ivanice, o vizinho dele, Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado, todos na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. O delegado Floriano Barbosa, o paizinho, a esposa dele, Dona Zezé, lá na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, e também Bibia. O comerciante Ilmar, no cemitério de Paulista. No mercado de Paradiba estão Valdo Miúdo e também Didi da Carne de Sol. Joel do Depósito, na rua Marcílio Dias, na Campina do Barreto, e Valdir do Bar, no campo do Atlético, em Ouro Preto. Carla do Bar, na UR4, Messinho do time do Bangu, no Ibura, Rodrigo, que é diretor, Saulo e também Givaldo, conhecido governador. Na Orla do Jangue estão lá Jim Kelly do Brinquedo Inflável e também Vicente do Bar do Caranguejo, que é o nosso bar. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o Fred motorista. E o pessoal do Campó também, o presidente Paiva, o vice Pedro Lins, também o diretor Luiz Carlos Tatu e o comissário Euclides, esposo de Marise. Van e o MC Guela em Santo Amaro, e Saulo Holanda está em Olinda. O professor Rivaldo está em Abreu Lima, o pai dele é o seu Pedro Tempero, que está no Nobre, em Paulista. No mercado público de Camaragibe estão lá Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo, com a esposa Lega e o filho Alexandre e ainda o sobrinho Jean. No mercado de Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. Apolinário Dias de Souza, um guarda municipal, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na rua 21, em Dormentes, no interior do estado. A autoria e os motivos do assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. Alex Roberto da Silva, um homem com 43 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Francisco Vicente, em Chechel, no interior do estado. O suspeito do crime, Josinaldo Ferreira da Silva Filho, que tem 29 anos de idade, é o Josa, que está sendo procurado pela polícia, pois ele conseguiu fugir. E agora, Bandeira Cerqueira, vamos falar de coisa boa, né? Tem gente aniversariando hoje. Cessa das Poderosas está completando hoje 52 anos de idade. Ela mora na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira. Lino, da rua Santa Leopoldina, no Ibura de Baixo, está completando hoje 62 anos de idade. Ele é tio de Fernanda Delange, da Santiago Diesel, que fica no bairro do Ibura. Leninha está completando 52 anos de idade. Ela mora em Chão de Estrelas, na Campina do Barreto. O esposo dela é Aldevir. Esse casal que é ligado com a gente o tempo todo, e vão participar de um almoço mais tarde os filhos de Leninha e de Aldevir, Arlan e Vitor, e também os cunhados de Leninha, Aldemir, que trabalha no EMOP, e Santos, que trabalha no Caldinho do Neném. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje as pensionistas Ana Tereza Moraes Valença Luna e Edeilda Paz Machado. João Vitor de Santana Ramos, com 22 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Sucupira, em Goiânia. O atentado foi praticado por um xará dele, Vitor, conhecido como Caroço. Esse é o suspeito que está sendo procurado pela polícia. João Vitor de Santana Ramos foi socorrido na emergência do hospital local. Jefferson Manuel da Silva, de 25 anos de idade, residente na rua do Ribeirão, bairro Eldorado, em Ribeirão. Ele sofreu um atentado à bala. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele teria ajudado a localizar uma moto que havia sido roubada, né? Ele saiu com o pessoal, localizou a moto roubada, só que depois disso daí ele sofreu esse atentado. Foi baleado por elementos desconhecidos, possivelmente gente ligada ao roubo da motocicleta, e aí ele foi socorrido na emergência do hospital local. O Elison Amaro da Silva, um rapaz com 28 anos de idade, residente na rua Projetada, loteamento Santana, em Bezerros.
ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Jeremias Benigno Oliveira, lá em Bezerros. Atentado de autoria e motivos não informados. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 10 assassinatos, foram 10 homicídios, 7 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.968 assassinatos, sendo 1.667 no interior e 1.301 no Grande Recife. Maria Regina Gomes da Silva foi agredida a golpes de faca peixeira na Avenida 38, no bairro de Rio Doce, em Olinda. O suspeito do atentado, um tal de Tiago, que fugiu. Maria Regina Gomes da Silva foi socorrida na emergência do Hospital Tricentenário, lá mesmo em Olinda. William Manuel de Santana Silva, um jovem com 21 anos de idade, residente na rua Projetada, no bairro Três Marias, em Carpina. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua da Mangabeira, bairro Santo Antônio, lá mesmo em Carpina. Elementos desconhecidos meteram bala no rapaz. William Manuel de Santana da Silva foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, mas ele acabou fugindo do hospital. A informação é de que ele seria um ex-presidiário e também usuário de drogas. O cara sofreu um atentado à bala, foi socorrido no hospital local, medicado, transferido para o Hospital Otávio de Freitas. Quando a turma procurou o cara, desapareceu. Ele fugiu do hospital, mas está ferido. William Manuel de Santana Silva, que tem 21 anos de idade. Jovem assassinado a bala no bairro de Águas Compridas. O Wellington Vieira, um jovem, ele trafegava numa motocicleta CG 160 preta de placa RZL 3B48, um produto de roubo. Aliás, nós falamos até do roubo de uma motocicleta, né? Falamos há poucos instantes aí de uma motocicleta que havia sido furtada. Não sei se é a mesma, né? Não sei se é a mesma, mas uma motocicleta que havia sido furtada e a pessoa, a proprietária, uma mulher, ela fazendo um apelo para localizar esta motocicleta. Não sei se foi essa daí, depois a gente vai verificar. Então esse Wellington Vieira, ele trafegava nessa motocicleta CG 160 preta de placa RZL 3B48, moto que havia sido roubada. E na rua Castro Alves, em Águas Compridas, Olinda, ele foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo. O Wellington Vieira, ele já havia sido apreendido quando menor idade, acusado de homicídio que aconteceu no Alto da Conquista. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob comando do delegado Sérgio Ricardo. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 homicídios, 10 assassinatos, 7 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, no estado de Pernambuco, foram registrados 2.968 assassinatos, quase 3.000 este ano, sendo 1.667 no interior e 1.301 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem é morto a tiros no bairro de Dois Carneiros. Ciriclei Tadeu Bruno Valença, um homem com 41 anos de idade, de profissão não informada, residente na rua Araçoiaba, no bairro de Tegipió, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na terceira travessa Palhambu, que fica também conhecida como Rua Tocantins, no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Ciriclei Tadeu Bruno Valença foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML
e policiais da Força Tarefa do DAQPP sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.